pessoal, bem-vindos! A gente tá esperando o nosso baby, que ele vai chegar daqui a 2 semanas. Então a gente decidiu fazer esse vídeo hoje antes que seja tarde demais e ele já esteja aqui nos nossos braços e a gente já esteja em outra fase. A gente quer falar dessa fase primeiro. Então hoje a gente vai contar pra vocês o nosso ponto de vista da gravidez, como foi pra gente desde o primeiro trimestre ao terceiro. Então a gente vai dividir em trimestres e vai deixar registrado aqui nossa visão, para quem sabe na próxima gravidez a gente vê esse vídeo e falar, sabiam de nada. Primeiro trimestre foi muito apaixonado assim pela ideia de ser pais, mas começaram os desafios, que foi os enjoos, muitos enjoos, tudo que a Elisa comia ela vomitava. Eu não podia usar nenhum perfume, roupa, a gente teve que comprar um sabão sem cheiro. Shampoo, sabonete. E eu sou uma pessoa que eu tenho cheirinho de tomada, até ali dá pra ver, por toda a casa, e tudo tem cheiro, e eu espirro bom ar. Eu amo cheiros, mas eu simplesmente fiquei totalmente enjoada e peguei uma virose. Então foi o triplo de problema, mas foi muito importante o apoio do Diogo nesse momento, porque eu literalmente, se eu limpasse meu próprio vômito, eu vomitava mais. Então ele limpava. Eu acordava de madrugada para limpar, para ajudar ela. A gente deixava um baldinho do lado da cama. Não, né? A gente foi na loja de $1 aqui, que inclusive tem vídeo aqui no canal, vai lá ver. E a gente comprou acho que 5 baldes, 5 bacias assim, eu deixava do lado da cama, eu só ia vomitando e deixando lá, e ele ia lá, lavava, fazia uma rotatividade, deixava durante o dia pra mim. Foi um momento muito difícil. E aí que a gente acha que começou a ficar assustado, assim, meu, o que tá por vir? Eu fiquei vários dias de cama, cheguei a vomitar 20 vezes no dia. Quando eu comecei a contar, eu falei, tem alguma coisa errada. E eu lembro que no dia do meu aniversário, dia 11 de novembro, a gente foi fazer a nossa primeira ultrassom. A gente tinha descobrido através de um teste de gravidez de farmácia, mas aqui nos Estados Unidos eles pedem de 8 a 9 semanas para poder fazer o ultrassom. E lá vamos nós. Sim, a gente esperou 2 semanas para poder ir até o médico e ver o ultrassom. A gente queria muito um menino. Nós dois, não tinha aquela, ela quer uma menina, eu quero um menino. A gente sempre quis ter um menino e a gente sempre pensava num nome que a gente gostava. Que a gente vai contar depois. Thomas, nós te amamos. Os primeiros sintomas que eu senti antes de saber que estava grávida foi sono e muita dor nos peitos. Eu literalmente pegava, deitava no chão assim e dormia. Onde encostava, dormia. Também, outro sintoma que foi logo no começo foi muito calor. A gente tava no outono pro inverno e já tava friozinho. E a gente tava andando de carro e de repente abriu o vidro, ai, calor! E todo mundo assim, não, tá frio. Os desejos que eu tive do primeiro trimestre. Eu tive muito desejo de coisa ácida, picles, palmito, limão. E ela sozinha que comia, porque eu não comia isso não. E ele ficava olhando assim, tá bom. Que delícia. Mas eu comia, parecia que eu precisava daquilo, eu comia muito assim. E também a única coisa que segurava o meu estômago era pão. E eu lembro que ela não conseguia nem tomar água, então a gente pegava gelo e ela ficava mastigando gelo e comia pão, aquele pão puma de forma normal. Ela comia só o miolo e mastigava gelo, que nossa, foi uma época difícil. Não parava nada no estômago. E aí eu vomitava e falava, traz um pão, traz um pão. Que eu sentia assim que eu ia desmaiar, porque eu tava fraca, mas o pão ajudava a dar uma segurada. E aí o médico aqui, ele era bem... Ele é um senhor, bem tranquilão, então todas as vezes que eu falava, olha, eu tô vomitando muito, ele falava, o que, amor? Não se preocupa, as grávidas vomitam. Faz parte da gravidez vomitar. Mas, doutor, 20 vezes vai passar. E aí eu pedi um remédio, alguma coisa pra ver se passava. E aí ele receitou, só que o que acontecia? Eu tomava e vomitava o remédio. Meu corpo rejeitou 100%. Então, não até tinha que um muito o que dia fazer. que ela simplesmente desistiu dos remédios. Falou, não vou mais tomar, porque o vômito vem azedo e tudo. Sim, então... era horrível. Então aí a gente decidiu
pesquisar maneiras naturais para segurar o enjoo. E o que o médico receitou foi gengibre. Só que eu odeio gengibre. Eu também. Então eu comprei um refrigerante de gengibre que ele receitou e eu tomava só esse refrigerante e comia pão. Por um bom tempo foi o que E também tinha segurou. balinha de gengibre, chiclete de gengibre, tudo era de gengibre. Eu lembro, foi no inverno. Ai, só de lembrar o cheiro. E mais pro final do primeiro trimestre, ela começou a conseguir comer algumas outras coisas, que era McDonald's, eu lembro. E O hambúrguer de $1, mais baratinho, Ainda bem. e batatinha frita. E eu lembro que tem um restaurante que a gente gosta muito de comida japonesa, e eles têm um fried rice lá que é muito bom. E Que é arroz com ovo, cebolinha. frito. Só que daí eu queria comer só isso, né? Então a gente comprou muito. Eu acho que eu comprava dia sim, dia não arroz lá. Bom, como é um comecinho de uma gravidez, você não pode contar pra todo mundo. Então é meio que um segredo. Então as pessoas estiverem passando mal e você só tem que falar, tô com dor de estômago. Os acontecimentos que tiveram nesse primeiro trimestre foram as festas de fim de ano. Simplesmente Dia de Ação de Graças, Black Friday, Natal, Ano Novo. E eu tava passando super mal. Então a gente teve que contar para as pessoas próximas da gente assim que a gente descobriu, porque senão não ia dar certo. E a gente tem o vídeo do Thanksgiving. A gente Sim. tem o vídeo. Inclusive nesse vídeo eu não falei que eu tava grávida aqui no YouTube, mas dá pra perceber que eu tô tipo assim. E foi muito difícil porque a gente fez um jantar com os nossos amigos e eu tive que cozinhar e eu não tava conseguindo comer nada. E depois a gente foi fazer compra, lembra? Do Black Friday. E eu não conseguia andar muito bem, tava enjoada pra caramba. Foi difícil essa época. E também eu lembro que no Natal a gente passou o dia, a gente comprou um frango, a gente não queria fazer um Chester porque a Elisa não estava podendo cozinhar, não estava podendo fazer muita coisa, a gente comprou um frango e a gente passou o dia cozinhando. Marinando, dando gosto. Aí a grávida ficou com sono, o grávido entrou no embalo, a gente foi dormir, quando a gente acordou o frango tava queimado. E aí a gente tentou comer as partes menos queimadas, só que daí, minutos depois eu estava lá vomitando tudo. Todo Esse foi o nosso Natal. A gente nem trocou presente, nada. Mesma coisa no Ano Novo, eu tentei me arrumar, a gente foi comer nesse restaurante que vendia esse arroz. Mas aí a gente saiu de lá, eu vomitei tudo na calçada. Então era assim, muito difícil. E o frio me fazia respirar muito rápido. E aí acho que fazia eu vomitar, não sei. Mas foi horrível essa fase. Segundo trimestre foi um pouquinho melhor, porque daí a gente ia descobrir se ia ter um menino, uma menina. As coisas iam ficar mais reais, assim. A gente já sabia que ia ter um menino. E aí a gente começou precisamos de coisas de menino. Ainda bem que a gente ganhou várias doações e começou a comprar algumas outras coisas. Eu lembro que a gente foi na IKEA, que é uma loja de móveis aqui, e a gente ficava sonhando, nossa, o quartinho do bebê, vamos colocar uma coisa assim, vamos colocar uma coisa desse jeito. Foi começando a tomar forma, né? Exato. Só que a gente começou a ficar assustado, porque eu não tinha melhora, né? Eu melhorava um pouco, mas ainda continuava vomitando e a gente falou, meu, vai ser 9 meses assim, vai ser muito difícil. Porque todo mundo fala, quando mudar o trimestre vai ficar melhor, vai ter um pique, vai ter um ânimo. E pra mim demorou um tempo, eu fui ficar melhor no finalzinho do segundo trimestre. Mas esse foi um trimestre, assim, bem tranquilo, porque eu não me sentia grávida o suficiente. E parecia que ia demorar muito ainda, né, amor? Sim, a gente pensava, não, ainda tem muito tempo. Tá longe. A gente comprou um bercinho que vai ficar do lado da nossa cama, assim que a gente descobriu a gravidez. E aí, quando chegou no segundo trimestre, a gente falou, nossa, a gente tem muito tempo ainda, fomos muito apressados e tal. Os sintomas, os vômitos começaram a melhorar, a barriga começou a crescer um pouquinho, então já dava pra ver aquela ondinha assim. Só que eu fiquei muito emotiva e as coisas me chateavam muito.
Então, quando alguém falava assim, nossa, sua barriga tá enorme, eu me sentia mal, eu ficava chateada. Ou quando falava, nossa, mas sua barriga tá pequena. Então, foi bem emotivo, assim. O Diogo teve que ser meu suporte emocional nessa fase, eu lembro. Que ele precisava sempre falar que eu tava linda, que o bebê tava crescendo, tava tudo bem. Foi muito importante o apoio do meu companheiro, falando que tudo bem, e aceitando quando eu tava triste, porque eu não imagino se alguém virasse e falasse, para de frescura, de exagero, engole esse choro. E ainda mais uma gravidez que a gente não tem controle, né? Tudo muito emocional, hormonal. Então, os desejos que eu tive nessa fase foram frutas. Nossa, parece que eu só comi fruta, né, amor? Aqui a fruta não é tão barata, não é tão gostosa quanto no Brasil, mas é fácil de encontrar também. Tem alguns mercados, tem alguns lugares que tem umas frutas de uma qualidade um pouco melhor. Mas eu gosto de fruta, então para mim foi tranquilo comer junto com ela. A gente ia no mercado e comprava muito kiwi, melão, laranja. Teve um dia só que eu lembro, eu não sou uma pessoa muito de comer doce, eu sou mais de comer salgado. E um dia eu liguei pro Diogo e falei, eu preciso comer um sorvete cascão daquele grandão com 3 bolas. Eu nunca comi na minha vida um cascão inteiro com 3 bolas, tá? Eu geralmente pego o tamanho de criança, assim, o kids, e sobra, porque eu não sou muito fã. Mas nesse dia ele chegou em casa, eu devorei aquele cascão, assim. E ainda queria comer o meu, porque claro que eu compro pra mim também. Os acontecimentos do segundo trimestre foi que o bebê começou a mexer. Então, um dia de madrugada, Você lembra? Eu senti o bebê mexer, aí eu, Diogo! E ele levantou, ladrão, ladrão! E ficou meio doido assim. Eu falei, não, calma, não tem ladrão nenhum. O bebê tá mexendo. Aí ele, tá. Eu lembro que eu colocava a mão na barriga dela e eu não conseguia sentir, porque o bebê ainda é muito pequeno, é bem difícil. Sim. E eu lembro que sempre era de madrugada, da noite, quando eu tava já morrendo de sono. Mas aí eu lembro que eu comecei a sentir e foi bem emocionante, foi bem legal, que eu tava esperando bastante. E o terceiro trimestre, que é onde nós estamos. Então mais fácil de lembrar porque tá mais recente. Eu tive uma melhora muito grande em questão de enjoos, então entre o fim do segundo trimestre e o começo do terceiro, eu tive um pique assim muito bom. Eu conseguia limpar a casa, eu conseguia fazer bolo, torta. Eu falei, nossa, agora a gravidez ficou ótima. Só que não durou muito, né? A barriga começou a crescer bastante, o bebê começou a crescer bastante, começou a mexer bastante. E com isso, foi ficando pesado, foi ficando desconfortável. E a cada dia mais, é mais complicado fazer as coisas, pegar a coisa no chão, abaixar. Dormir, escolher o lado para dormir sempre fica bem incômodo. Os sentimentos que a gente teve nesse terceiro trimestre foi que não ia dar tempo, né? A gente ficou o tempo todo falando, putz, acabou a gravidez e a gente não tem nada. Nossa, a gente precisa comprar isso, precisa comprar um enxoval, precisa comprar as coisas do hospital, precisa comprar... carrinho, tudo. Só que felizmente a gente conseguiu ganhar muita coisa de pessoas muito queridas, os nossos amigos e doações. A gente viu um monte de pequenos milagres assim, que a gente falava, a gente não vai ter dinheiro para comprar tal coisa. E de repente alguém falava, eu tenho tal coisa aqui, você quer? E era exatamente o que a gente precisava. Então, como eu falei, eu não tava me sentindo grávida o suficiente até então. Só que daí agora no último trimestre eu falei, eu tô grávida pra caramba, minha barriga tá de grávida. Aí eu me dava mais a liberdade pra andar igual um pato, pra não me fazer esforço pra baixar. Se cuidar um pouco mais, não ficar se esforçando tanto. Os sintomas que eu tive foi tudo que eu tive até agora, mais coisas novas. Então eu ainda tinha alguns dias que eu tava enjoada, tinha alguns dias que eu tava com muito sono, só que daí agora tinha dor nas costas, dor no quadril, dor na barriga, porque a barriga tá crescendo, tá grande. O emocional ainda é um pouco abalado, o bebê mexendo.
E ainda fazendo xixi o tempo todo e sem dormir à noite por interposição. É bem mais difícil, mas agora a gente começa a cair mais a ficha, imaginar como é o bebê, como ele vai ser. E também acho que o nosso medo, aquele medo que a gente tinha no primeiro trimestre, ele foi sendo substituído por mais coragem. Tipo assim, tá, vamos ter um filho, ok. Como que a gente vai fazer funcionar isso? Foi ficando mais real, não ficou mais, eu vou pegar ele, vou abraçar. Não, calma aí. Quem vai trocar a fralda? Onde que a gente vai? O que a gente precisa fazer, como a gente vai fazer. E os desejos que eu tive foi basicamente tudo que eu não tive nos outros. Então, quando eu tava no segundo trimestre, no primeiro lá no Black Friday, eu não conseguia pensar em comprar nada. Eu não conseguia pensar em, eu preciso comprar essa prateleira, cobertorzinho. Não tinha vontade de fazer nada disso. E agora, no último trimestre, me deu um pânico, assim, que todo dia eu olhava pro Diogo e falava, precisa comprar a tampinha do cantinho da mesa que tá quebrado. Sabe assim, umas coisas nada a ver, mas eu ficava na minha cabeça, eu preciso disso para preparar pro bebê, que é algo real, que se chama nesting, que é a mãe criando o ninho para receber o bebê. É algo cientificamente comprovado que acontece com as mulheres, que a gente fica com esse desespero de, minha nossa, eu preciso preparar pro meu bebê. Então eu ficava nesse desespero de querer comprar tudo, mas a gente não é rico milionário para ir lá da noite pro dia montar um enxoval. Então, para tentar ajudar e tentar acalmar, e também pela necessidade mesmo, a gente conversava e falava, vamos comprar essa semana isso, vamos guardar um dinheiro para comprar na próxima semana isso, para tentar ir acalmando os ânimos e também para comprar as coisas que precisa, porque realmente precisa comprar bastante coisa. Sim, e eu senti essa necessidade de ver as coisas e de tocar e falar, eu tenho isso pro meu bebê. Só o fato de estar ali me deixava mais tranquila. Os acontecimentos foram simplesmente coronavírus, terremoto, pandemia, crise mundial, facinho. Começou, eu lembro que foi março para abril, começou a fechar as coisas por causa do coronavírus e começou a ficar mais difícil. Não, fique em casa, fique em casa, fique em casa. E a minha maior preocupação é, e se ela pegar esse vírus, o que vai acontecer com o nosso filho? E não tinha muita informação sobre grávida, bebê, tava tudo muito novo, então a gente ficou muito assustado nesse começo e foi um momento assim que a gente ficou chocado, porque não tem como se adiar o seu bebê. Tem um vírus, eu vou ter o bebê ano que vem, então. Não, ele vai nascer independente do que aconteça. E para completar, aqui em Utah, onde a gente mora, tivemos um terremoto. Uma escala, tipo, mais do que o normal. Sorte que foi por pouco tempo, porque se fosse mais tempo era capaz de ter derrubado alguns lugares. Então foi algo bem grande. Foi muito assustador e a gente não sabe nada sobre o assunto. Então a gente não sabia se o nosso prédio ia cair, se a gente podia ficar aqui. Eu tô com um bebê na barriga, o que eu vou fazer? Então foram dias e semanas que a gente ficou assim abalado. Qualquer barulhinho a gente se assustava. Eu chorei muito, eu fiquei muito emotiva e fisicamente já tava difícil para me locomover. E eu pensei, se eu precisar sair correndo, eu não consigo. Eu vou abaixar aqui e torcer para nada cair em cima de mim. Então foi muito difícil passar por isso, mas felizmente agora as coisas estão melhorando, né? Nosso estado aqui nos Estados Unidos já está entrando no nível amarelo de preocupação, saiu do vermelho, passou pelo laranja, agora está no amarelo e estão melhorando. Infelizmente, por conta do Brasil não estar indo tão bem com esse vírus, as fronteiras estão fechadas e os brasileiros não conseguem entrar aqui nos Estados Unidos. Sim, isso foi algo que me deixou bem chateada nessa última semana. Minha mãe estava vindo para acompanhar o parto, acompanhar o pós-parto, mas aí o Trump decidiu de repente que não, brasileiro não entra mais. Então eu fiquei bem chateada, tô desesperada, com medo do que vai ser sem ter alguém aqui para me ajudar e tal. Mas a gente vai conseguir, né, amor? Vai dar certo. Então a conclusão desse último trimestre foi que eu precisei do Diogo física e emocionalmente. No primeiro eu precisei muito dele fisicamente, no segundo
muito emocionalmente, e no terceiro os dois. Porque literalmente para levantar eu tenho que falar assim, me empurra! Me puxa. E aí ele me empurra, me joga da cama, me ajuda a levantar, põe sapato. E também nos dias que eu tô com medo, desesperada, porque esses dias acontecem sim, o medo do parto é real. E ele precisa ir lá me acalmar e falar que tá tudo bem. Então, sempre apoiem sua companheira, sejam o marido que elas precisam. O apoio físico e o apoio emocional. E tudo vai correr bem. Sim, é muito importante você passar por isso com a pessoa que você ama e ter muita paciência, tanto eu com ele, pra parar e pensar e falar, calma, ele não sabe o que eu tô sentindo, eu preciso explicar, eu preciso descrever bem pra ele entender o nível de dor, pra ele entender o nível de preocupação, porque nele não tem nada acontecendo. Então é muito importante a gente também grávida passar pro outro exatamente o que a gente tá sentindo pra colocar eles no cenário e eles saberem como ajudar e o que fazer. Muitas vezes ele olhava pra mim e falava, amor, o que você quer que eu faça? E eu falava, eu não sei, também não sei. Vamos tentar isso, vamos tentar um copo de água, vamos tentar comer um pão. E aos poucos a gente foi descobrindo juntos. Obrigada. Então é isso, pessoal. Estamos deixando registrado aqui essas etapas da gravidez da Elisa. Então logo logo nosso bebê vai estar aqui. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e a gente se vê no próximo. Até mais, pessoal. Tchau!